você que está aqui com a gente na nossa web rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Sempre a gente traz assuntos de importância para a sociedade e hoje um assunto mais do que importante, educação em tempo integral. A partir deste semestre, 7 escolas indígenas em Roraima passam a oferecer ensino em tempo integral. Hoje nós vamos conversar com a Genilza Cunha, que é a coordenadora do programa, sobre a adaptação do currículo para respeitar a cultura e as línguas indígenas, valorizando os saberes tradicionais dos povos. Também vamos abordar a possibilidade de expandir essa modalidade para outras escolas indígenas do estado, reafirmando o compromisso com uma educação plural, inclusiva e culturalmente respeitosa. No turno oposto das aulas estão previstas oficinas de artes, esportes, línguas indígenas e outras práticas culturais, garantindo um aprendizado conectado à identidade dos estudantes. Seja bem-vinda, Genilza. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Nós estamos aqui para conversar e esclarecer alguns pontos. Com a nova lei do ensino em tempo integral, o que vai mudar no dia a dia das escolas indígenas? O ensino em tempo integral no Estado não é uma proposta nova, né? Desde 2016, o Estado já tem escolas com o ensino médio em tempo integral, foi a primeira proposta, né, de lei. Agora, em 2023, o governo federal expande o tempo integral para toda a educação básica, né? E no estado nós temos as escolas de ensino fundamental e ensino médio, né, dentro dessa proposta. E no dia 30 de junho, o governo estadual estabeleceu, né, por lei, a Lei 2.218, as diretrizes para a implantação desse programa na rede pública de ensino, né? Então, hoje, nós contamos com 20 escolas em tempo integral. Destas 20, 7 são escolas indígenas, né, como você bem pontuou. E o currículo para as escolas indígenas, além do que está proposto dentro dos documentos, né, das diretrizes para as escolas em tempo integral e as escolas indígenas, o currículo é um diferenciado, né? Ele já tem o currículo próprio. Do currículo mesmo das escolas indígenas para o tempo integral foram acrescentadas mais alguns componentes curriculares, como você falou, né? E esse currículo será implementado de forma progressiva, né? Não há marcação de turno e contraturno. Ao turno matutino, por exemplo, só a formação geral básica e o turno vespertino, outros componentes curriculares. Não. Há uma integralização de todos os componentes dentro do tempo e do espaço escolar, né? Então, o currículo é um currículo integral, sem marcação de turno e contraturno. As escolas estaduais indígenas que passam a ser no formato de ensino integral são Atanásio Mota, na comunidade indígena Flechal, e Genival Tomé Macuxi, Vista Alegre. Em Santa Luzia, Três Corações, Amajari, Cizenando, né, Diniz, na Malacacheta, no Cantá, José Viriato, na Raposa, em Normandia, José Marculino, no Contão, e Índio Manuel Barbosa, em Sorocaima 2, em Pacaraima. Quais foram os critérios utilizados para escolher essas 7 escolas indígenas para a implantação inicial do ensino integral? Inicialmente, a escola Atanásio Mota, ela iniciou nesse processo no ano de 2023, né? Os critérios estabelecidos assim, nós vamos à comunidade, nós conversamos, nós apresentamos a proposta, né? Apresentamos uma proposta de matriz que além da matriz das escolas de ensino da educação indígena, né, mais os componentes curriculares que serão acrescidos, né, ao tempo, né, que é o tempo estendido. E há ali todo um debate, uma apresentação para a comunidade, para os professores, para os líderes da comunidade. Então, assim, é em audiência pública que a comunidade decide, né, pela proposta ou não, né? Na escola Atanásio Mota, ela começou o ano passado, por exemplo. Hoje nós temos turmas de ensino fundamental e ensino médio. Para o ensino médio, há uma
possibilidade de cursos de qualificação, né? Hoje, na Escola Atanásio Mota, nós temos o curso de qualificação em agente de endemias, né? E também o curso de agente comunitário de saúde. Legal. Então, assim, é um ensino, para o ensino médio, há essas possibilidades, né? Tanto para o aprofundamento das áreas de conhecimento, como para cursos de qualificação ou cursos técnicos, né? Então, essas escolas que começaram esse ano, haverá toda uma preparação, né? Formação com os professores indígenas, o acompanhamento do trabalho que será feito. E até outubro, os alunos passarão por um momento de escolha, né? Que cursos técnicos, que cursos de qualificação é interessante para aquela comunidade? Ou seja, é a escola que propõe. E a partir do que é proposto, a rede se reorganiza para o trabalho, né, no ano seguinte com esses alunos. E vocês tiveram algum desafio nesse processo de escuta e construção pedagógica nas comunidades? É sempre desafiador, né? Porque é uma proposta nova. Apesar do currículo das escolas indígenas já ter um tempo estendido pela carga horária deles, mas ficar na escola, né? Ficar na escola durante 3 dias, no tempo integral, e 2 dias no horário parcial é sempre um desafio, né? Porque tem as questões culturais, né? E sempre uma conversa com a comunidade a esse respeito, né? Nesse momento, o aluno, para se adaptar, né? Há uma adaptação, é lógico, né? O primeiro momento é sempre um momento de conflitos mesmo, né? Ficar na escola como não ficava, né? Mas as atividades também, né? Elas procuram ser bem diversificadas, sem a marcação do turno e contraturno, porque isso é importante deixar claro, né? Porque quando há aquela integração dos componentes curriculares, há também aquela quebra do currículo linear, né? Naquele currículo só na sala de aula. Não é essa a proposta, né? É um currículo que integre a escola, a comunidade e o território educativo. Então, não vão ser todos os dias o horário integral? Não, são 3 dias. A proposta são 35 horas semanais. Aí, por essa proposição, são 3 dias no tempo integral e 2 dias no horário parcial, né? Que equivale às 35 horas semanais. E como está sendo planejada a logística de alimentação escolar para essas escolas, né? Especialmente as que estão em regiões mais isoladas? A proposição, nesse momento, para o atendimento dessas escolas, assim, elas ficam próximas, né? Então, assim, essa dificuldade das regiões mais isoladas não é a realidade do momento, né? Agora, com relação à alimentação, o governo estadual, ele tem investindo bastante, né? Até então, é uma alimentação de qualidade, o almoço é um almoço de qualidade, né? A merenda das 9h30 é uma merenda de qualidade. É feito tudo nas escolas? É feito tudo nas escolas, com acompanhamento nutricional, né? Assim, até então, nós não tivemos nenhum relato de insatisfação quanto à questão da alimentação, né? Sempre muito positivo e é um investimento, né? Muito forte, tanto do governo estadual quanto do governo federal, né? Então, assim, tá tudo muito tranquilo nesse momento, né? Eles estão sendo muito bem atendidos. E quanto à locomoção, né? Haverá transporte escolar para quem vive distante da escola? O transporte escolar está sendo garantido, né? A logística toda foi pensada. O Departamento de Educação Escolar Indígena também está muito envolvido nesse processo. É um processo feito juntamente com o Departamento Indígena, né, que propôs as visitas às escolas, às comunidades. Falamos com as lideranças. Então, assim, foi um processo de escolha mesmo, né? Foi um processo de escuta ativa, deliberação pela comunidade. Então, não foi feito nada de forma impositiva, né? Momentos de escolha, de deliberação da comunidade. E essas escolas, elas já têm a infraestrutura necessária para funcionar em tempo integral ou precisa de adaptar? Sim, algumas escolas precisam ser adaptadas, né? E como é um processo em construção, né, o governo federal dispôs do fomento, né, para que essa questão da infraestrutura seja atendida ao longo do processo, né? Em a escola fazendo adesão, essas adaptações, elas serão feitas também ao longo do processo.
algumas escolas estão sendo atendidas já com relação à logística, né? Centrais de ar que precisam, né? Algumas, a partir de então, podem ser pensadas numa infraestrutura como uma reforma. Então, assim, tudo isso já está sendo muito bem planejado e articulado, tanto pelo secretário de Educação, quanto pelo nosso governador também, que é de interesse, né? E em relação aos professores, como que está sendo a formação ou capacitação para eles atuarem em tempo integral? A formação acontece também ao longo do processo, né? Agora, no dia 23, 24 e 25, teremos o segundo seminário das escolas em tempo integral. No dia 24, terá formação para os professores dessas escolas, né? Dessas 7 escolas. Então, será um dia imerso numa formação voltada para a compreensão do processo. É claro que isso não será o suficiente, né? Mas a Secretaria também já dispõe de um plano de formação, né, ao longo desse processo, para que, ao final, todos já estejam muito bem acomodados e esses conflitos possam ser muito bem dirimidos. Porque não é uma proposta fácil, né? São conflitos, né? Alguns conflitos deverão ser trabalhados, né? São mudanças de posturas também, né? De compreensão do currículo, de metodologias. Então, isso tudo advém de um plano de formação. E essas formações já começam a acontecer a partir do dia 25. E com relação à cultura, à língua e à organização dos povos indígenas, né? Existe algum diferencial no currículo dessas escolas? A língua indígena, ela já está sendo atendida pelo próprio currículo de educação escolar indígena. E dentro desse currículo proposto para as escolas de tempo integral, eles permanecem, né? Com a carga horária já muito bem definida pelas próprias comunidades, né? Que já atendem no currículo, né? Então, assim, tudo foi respeitado de acordo com o que já foi proposto no currículo da educação escolar indígena. Então, o grande diferencial é que, além do que eles já trabalham, para o ensino médio, são os itinerários formativos de aprofundamento, ou as FICs, ou formação técnica e profissional, né? Que aí podem ser conjugadas aos 3 juntos, que não tem nenhum problema com relação à carga horária. E para o ensino fundamental, questões como recomposição de língua portuguesa, matemática e eletivas, né? Que aí nas eletivas entram toda uma questão de atendimento a arte, a música, o canto. Então, aqui, nesse currículo, as eletivas, proposição da própria escola, né? Que o território educativo ele será muito bem respeitado, considerando que a escola vai propor, né, o que acrescentar nesses momentos, de acordo com a cultura, com a comunidade, né, com o território mesmo educativo. E isso pode acrescentar os saberes tradicionais, Com né? certeza, de cada povo. Então, assim, a escola ajuda nesse momento de construção do currículo. Não é o departamento, não é a sede, é a própria comunidade que propõe, não é? E aí são os saberes tradicionais que serão trabalhados aqui já numa perspectiva de conhecimento sistematizado também dentro do currículo. E sobre os materiais didáticos e livros, vai ter alguma distribuição diferenciada para a especificidade de cada cultura ou não? Para esse atendimento, há o fomento, né, que o governo federal dispôs. Hoje, a Secretaria de Educação se organiza para a aquisição de diversos itens, né, para distribuição nas escolas. Materiais como instrumentos musicais, cada escola vai receber um kit de instrumento musical, materiais didáticos, cadernos, né? E, assim, há uma organização logística em torno, né, dessa proposta, como você citou, né? Então, assim, é um processo que está em construção e, assim, as escolas também deverão ser atendidas. E sobre as atividades extracurriculares, que tipo de atividades estão sendo planejadas? Além do que está proposto no currículo, não é, a essa integração com a comunidade mesmo, com os saberes tradicionais que a comunidade já dispõe, não é, a esse reconhecimento e essa interlocução com a comunidade.
O programa prevê algum tipo de monitoramento ou avaliação para essas escolas indígenas em tempo integral? Ao acompanhamento, todas deverão ser acompanhadas tanto pelo Departamento Indígena, né, quanto pelo Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação. Então, elas, até esse momento de acomodação, de dúvidas, né, de reconhecimento até da proposta, tanto pelos professores quanto pelos alunos, esse momento de acomodação deverá ser acompanhado, né, por esses departamentos. Uhum. E com relação à nossa internet, né, que a gente bem conhece ela, em muitas comunidades indígenas é complicado, né? Como que vai ser essa questão do uso da tecnologia nessas escolas? Algumas escolas já dispõem, né? O governo federal hoje investe em programas como manutenção de conectividade, né? Algumas escolas já dispõem desse mecanismo e desse recurso e o fomento para aquisição também, né? Para implementação, né? A gente sabe que é um desafio, né? O atendimento via internet. Então, assim, o que a Secretaria propõe é um acompanhamento in loco mesmo, né? A que as formações sejam feitas nas comunidades, né? Porque cada comunidade aqui tem uma realidade, né? Então, assim, hoje o Centro de Formação CEFOR auxilia grandemente nessa questão das formações nas comunidades. Então, assim, é um parceiro, um aliado muito grande nesses momentos formativos. Então, assim, na internet realmente é uma dificuldade, né? E não só nas comunidades, né? Tanto lá quanto aqui, né? Infelizmente. Mas, assim, considerando que a gente pode fazer um acompanhamento, são 7 escolas, né? Ainda é possível, dentro dessa acomodação, fazer um acompanhamento in loco, né? Das formações e do sistematização da proposta, né? Da organização na escola. E tem previsão para contratar novos profissionais para essas escolas? Em recente houve, né, um grande concurso, né? Hoje o governo ainda chama, né, algumas remanescentes para assumir. Os professores são da própria comunidade? Os professores são da comunidade, né? E como que será garantida a equidade entre escolas indígenas e urbanas dentro desse programa de tempo integral? Olha, veja, considerando que o currículo, né, o currículo da educação escolar indígena foi respeitado do que foi proposto, né? Acrescentamos aqui nessa proposta a parte mais dinâmica, né? Tanto pro ensino fundamental quanto pro médio, né? O currículo da educação das escolas integral em regular também, né? Há essa mesma proposição, né? De eletivas, de recomposição de língua portuguesa, de recomposição de matemática para o ensino médio. Há os cursos FIC e os cursos de educação profissional, dentro de uma proposta que o aluno é ouvido, a escolha do aluno. Mas, para que o aluno escolha, é necessário fazer antes um momento de trabalho, né, para que o aluno saiba fazer essas escolhas. Então, isso tudo está garantido dentro do currículo. O que a gente pode esperar para os próximos anos em relação à expansão da modalidade integral para outras escolas indígenas no estado? Tem uma meta, né? O Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação prevê uma meta de expansão, né? Mas é claro que a rede precisa se organizar para que isso aconteça. Então, considerando que é uma expansão gradativa até atingir a meta, né? Eu penso que a Secretaria de Estado de Educação ela já se organiza para isso, né? Para que haja essa expansão de forma gradativa, né? De forma consciente, que a comunidade realmente deseje que seja implantado, porque realmente é desafiador. Que veja que nesse processo de escolha das comunidades indígenas, nós estamos com 7 escolas, mas não foram só 7 visitadas, né? Outras tiveram, assim, no momento, né, dizer, olha, agora não é o momento. Vamos pensar, vamos amadurecer a ideia e depois a gente pode, né, retomar o assunto, né? Então, assim, a comunidade ouvida
tanto das escolas indígenas quanto das escolas regulares mesmo, né? Não é nada impositivo. O governo hoje, tanto o governo quanto a secretaria tem esse cuidado, né, de levar antes a proposta para os pais, para os alunos e para os professores, né? Porque é realmente uma mudança, né? Uma mudança de postura, né? De comportamento familiar também. Para os professores é uma mudança também, né? Didática, metodológica, né? Porque prevê toda uma interação, né? Um currículo mais dinâmico, aulas mais dinâmicas e atrativas. Então, assim, são momentos de escolhas, né? E havendo a escolha, a Secretaria de Educação agora trabalha para dar bases, né? Formação continuada, o acompanhamento, a avaliação, né? E o progresso, né? Tanto do programa quanto do progresso acadêmico dos alunos. E os alunos gostaram dessa novidade? Na Atanásio Mota, nós podemos sentir, né? Eu posso, assim, o termômetro é a Atanásio Mota das escolas indígenas. Até então, está sendo confortável, né? Os alunos estivemos lá há algum tempo, alguns alunos disseram, o curso é muito bom, os professores, né? São muito interativos, né? A escola está bem, né? Agora, nas outras escolas, os alunos estiveram nas audiências, né? Eles ficam meio assim tímidos. Primeiro vamos sentir para depois falar. É porque nem sempre agrada todo mundo, né? Genilza, eu queria te agradecer pela presença, por falar sobre esse assunto tão importante, né? E tomara que logo se possa aumentar a quantidade de escolas, né, em tempo integral. Nós agradecemos o convite, né? As escolas em tempo integral, hoje no estado, com a expansão, como já dissemos anteriormente, saltamos de 5 para 20, né? Então, assim, é um processo em expansão, né? E sendo expansão, é desafiador também, né? Tanto para a rede quanto para as escolas. Mas considerando que é uma lei que hoje que é garantida pelo governo estadual, nós acreditamos que será fortemente acolhida e terá grande sucesso. Se Deus quiser. A gente conversou aqui com a Genilza Cunha, coordenadora do programa Escola em Tempo Integral de Roraima. E daqui a pouco a gente volta com outra entrevista com mais informações interessantes para você. Até lá.